Queridos irmãos e irmãs, o texto da palavra de Deus para meditarmos essa noite é o texto do Salmo de número 30. E vou pedir que você abra esse texto com o seu coração cheio dessa insubstituível expectativa a respeito do que Deus haverá de nos comunicar por meio da sua inspirada palavra. Se você puder se aproximar de alguém que esteja sem a Bíblia, por favor, faça assim. Você sem Bíblia, faça o mesmo movimento, de modo que todo mundo consiga ler. Vamos nos colocar de pé para ler esse texto maravilhoso, Salmo de Davi, oração de Davi. E o tema para nossa reflexão dessa noite trata da longa noite da vida. Eu sei que você conhece o que sejam as longas noites pelas quais nossa vida pode passar, vai passar, inexoravelmente, eventualmente, está por passar hoje mesmo. O texto diz assim, essa é a palavra do Senhor: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém, aleluia. Esta é a bendita, poderosa, gloriosa palavra do Senhor. Você pode se sentar. Meu querido irmão e irmã, é parte de um hino que a gente canta. Na verdade, o hino se apropriou de maneira muito feliz do Salmo. Ao anoitecer pode vir o choro. Você conhece o que sejam as longas, escuras noites das nossas vidas. Os efeitos, você sabe muito bem quais são. O salmista os descreveu como sendo o tom da doença. Verso 2, diz Davi, Senhor, eu clamei a ti por socorro e tu saraste a minha vida, e tu me saraste. As longas noites escuras pelas quais minha vida pode passar acabam por ter esse efeito. Variadas, multifacetadas situações impondo a noite na sua vida, na minha vida, mas no final das contas sobra a impressão da enfermidade. E se não é enfermidade física, e se não é doença objetiva que atinge o seu organismo, o seu corpo, é a enfermidade que alcança o seu coração e a sua alma sofrida. E é por isso que Davi orou reconhecendo que ao anoitecer veio o choro, e com o choro o senso, a sensação da doença, da enfermidade no seu coração sofrido e dolorido naquela longa, escura noite da sua vida. Ao mesmo tempo, e no agravamento dos impactos e dos reflexos da escura noite pela qual Davi havia passado, diz ele, Senhor, tu me remiste a alma da cova, tu me tiraste da morte. E você bem sabe que nas noites pelas quais as nossas vidas podem passar, eventualmente pelas quais alguns de nós estão a passar, por essas noites longas, chorosas,
sofridamente chorosas, amargamente chorosas da nossa vida, lá pelas tantas, o senso da morte, da vida posta na cova, instalada na jaula, na prisão da alma e do coração, é o senso que sobra. Você esgotado, sem o tom da vida, do sonho, as coisas que foram ficando para trás por força da imposição do escuro da noite que se assenhoreou da sua vida e da sua experiência pessoal. Está Davi a louvar o Senhor, não sem antes reconhecer que havia passado por uma longa, dramática, sofrida, dificílima noite. E diante desse quadro noturno, soturno, cavernoso das noites pelas quais as nossas vidas podem passar, inevitavelmente haverão de passar, inexoravelmente haverão de passar, algumas perguntas se levantam, tal como se levantaram aqui na oração de Davi. Você já deve ter ouvido dizer que diante dos dramas da vida não se deve perguntar por que, Senhor, e sim para que, Senhor. Me permita dizer que o salmista perguntou por quê, perguntou para quê e perguntou um pouco mais. Como, afinal de contas, eu posso me haver com o escuro da noite até que, enfim, venha raiar na minha vida o dia? Talvez essa seja a pergunta mais pragmática. Quero saber por que baixam as sombras e o escuro e as trevas das noites na minha vida, sendo eu de Jesus, sendo eu do Senhor. Ó Deus, por que me permite viver essas longas, escuríssimas, tenebrosamente escuras noites na minha vida ao teu lado? Por que, Senhor? Tem que ser assim. Davi certamente perguntou também, Senhor, alguma finalidade? Existe algum ponto? Existe alguma objetividade em me impores a aflição da noite? A sensação da terrível solidão e isolamento da noite existencial no meu coração, na minha vida? Para que, Senhor, servem as noites? Não poderia ser eu chamado à salvação sem ter que forçosamente passar pelo escuro das trevas e das noites? Enfim, é Davi inquirindo sua própria vida e seu próprio coração para descobrir que há maneiras, modos de se sobreviver, e mais que isso, viver e suportar a noite até que, enfim, o dia raie na sua vida e na sua experiência pessoal. Por quê? A noite vem. E, ao intitular essa meditação dessa noite, eu pensei, será que é a noite ou são as noites? Talvez melhor seja me referir ao plural das noites, porque na vida de tantos de nós, parece que é uma sequência insuportavelmente interminável de noites, uma após outra, como se a vida fosse um escuro, um breu só. Por que Deus permite que a noite baixe, que as sombras o envolvam, na escuridão de trevas que eventualmente são externas, aquelas que têm a ver com alguma circunstância objetiva, contra a sua vida, e as trevas do seu próprio coração? Quando você ora e parece que o céu é de chumbo, os ouvidos de Deus parecem mocos, não escutam a sua voz, baixam as trevas no ambiente mais recluso da sua vida, da sua alma, do seu coração. Por que, Senhor? Você viu a afirmação de Davi, motivo para exaltar ao Senhor, versículo 1, por que as trevas me envolvem eventualmente? Porque existe um inimigo declarado, um inimigo estabelecido, posto contra a minha vida, que age de maneira ardilosa, sutil, subreptícia, furtiva e eventualmente de modo escancarado, mas há um inimigo. É Davi orando, dando graças a Deus, verso 1, eu te exaltarei, ó Senhor,
porque tu me livraste, não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Você conhece as Escrituras, e se você não conhece, eu vou te dizer. Todo o drama da história da vida, desde a criação, insere a presença terrível e dramática do tentador. Gênesis capítulo 3, na beleza da criação, lá vem a serpente. E com ela a queda. E mais adiante, desenrola-se o drama da experiência humana com o quadro bendito e glorioso da redenção de Deus, aliança conosco por meio de Jesus, o bendito Salvador. Avançando ainda mais na história gloriosa da redenção, a restauração final de todas as coisas, para chegarmos na descrição gloriosa do Apocalipse, capítulo 20, em outros tantos capítulos do texto final das Escrituras, dando conta da vitória definitiva e completa, conquistada, aliás, por Jesus na cruz do Calvário, sobre a antiga serpente, o diabo, Satanás, o tentador. Então, haverá trevas, porque é um inimigo de trevas, porque há um tentador. E aqui, sem querer absolutamente assustar vocês, já falei de outras vezes, mas não sejamos ingênuos espirituais, daqueles que julgam como uma certa corrente da teologia liberal, que acha que, enfim, não há tentador coisa nenhuma. Existe um mal, mas sem o tentador. É Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, e dali por diante. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas há uma segunda razão. Por que das trevas? É porque, eventualmente, escolhas nossas, conscientes escolhas nossas, fazem nossas vidas mergulharem nas trevas que de outra forma poderiam ser evitáveis. Capítulo 30 do Salmo que acabamos de ler, versículo 5, o salmista declara o seguinte: porque não passa de um momento a ira de Deus. Ao mencionar a ira do Senhor, certamente Davi reconheceu o seu próprio pecado, as suas escolhas conscientes, porque a ira de Deus, do Deus Santíssimo, que é o nosso Deus, o único Deus Todo-Poderoso, santo em todos os seus caminhos, em todo o seu caráter, é uma resposta natural ao pecado. Então, há noites, não todas, mas há das noites que poderiam bem ter sido evitadas se as nossas escolhas tivessem sido outras. Assim aconteceu em Gênesis capítulo 3. Vi esses dias uma entrevista de um cantor, nem sei se deveria citar o cantor daqui, porque possivelmente a garotada que tocou que vai dizer: pastor, dá uma melhorada nos seus exemplos, porque esse cantor, enfim, eu li essa semana, cantor fazendo um enorme sucesso. Eu acho que não está fazendo sucesso lá em casa, mas faz Brasil afora, chamado Naldo. Ó, tá vendo? Eles deram uma risadinha ali para mim, não foi? Naldo, irmão do Lula, não esse Lula, ex-presidente, mas que foi trágico e dramaticamente assassinado. E eu me interessei pela história do Naldo, que faz um grande sucesso, apresentado como funkeiro romântico. Dá para dizer que existe um funk romântico, mas a reportagem dizia, na revista Época, me chamou a atenção pela trajetória dele, impressionante. E matéria dizia: Naldo fazendo sucesso, ex-engraxate, agora um funkeiro de grande sucesso, pelo menos com alguma parte da população brasileira consumidora de funk. A história indicando que a sua vida mudou ou poderia ter sido profundamente diferente da que tem sido. Ele, filho de um casal simples, singelo, da comunidade do Jacarezinho, da favela da Maré. E gente crente da Assembleia de Deus,
E ele diz que aprendeu a cantar na igreja. Verdade que acho que ele não cantou funk na igreja, mas não importa, deve ter cantado alguma outra coisa. E a história diz que ele mesmo dando esse testemunho, olha, aos 13 anos, eu vivendo naquele ambiente super complicado de tráfico, uma série de coisas, um dia um amigo meu melhor amigo, me convidou para a gente fazer um ganho no asfalto. E planejamos tudo, ele com 13 anos de idade, planejamos tudo, mas uma semana depois, quando esse meu amigo conseguiu a arma que a gente precisava para assaltar um bairro mais rico do Rio de Janeiro, me veio aquela sensação de que eu não devia fazer aquilo, de que poderia ter outro caminho para a minha vida. E fico pensando que certamente, reflexo, quem sabe, certamente, da oração dos seus queridos paizinhos. E ele buscou um outro caminho, fez uma outra escolha, que se não tivesse sido a que ele fez, poderia ter feito sua vida mergulhar num escuro, profundo, terrível e, eventualmente, definitivo da sua vida. Por que das noites? É porque existe um inimigo, mas também porque há escolhas que consciente e deliberadamente eu faço, que acabam por agravar o escuro da vida. E ainda mais uma terceira razão que as Escrituras apontam, talvez combinação das duas anteriores razões, é porque cá nestes sítios da vida, dias e noites alternam-se de maneira rotineira, sem maiores explicações, e nesse sentido, ao tratar de um texto assim, ao tratar do sofrimento, das noites, do escuro da nossa vida, não é possível simplificar a discussão, não é possível agir e tentar dar algum tipo de explicação que de resto soaria insensível para quem se vê às voltas com o escuro de uma noite sofrida, dolorida para a sua própria alma e para o seu próprio coração. Mas, sem dúvida, é possível olhar a cena da vida e a declaração das Escrituras para reconhecer que noites e dias vão se alternando de maneira automática, enquanto a vida assim existir. Vocês viram a manchete dos jornais, acho que de sexta-feira? Eu anotei aqui, manchete do Globo: mundo vê meteoro cair e ferir 1.200 na Rússia. Um meteoro não identificado por NASA, por ninguém, nenhum instituto de ciências do planeta, 15 metros de diâmetro, chegou a uma região gélida na Rússia, com a força equivalente a 10 vezes a bomba de Hiroshima, que foi lançada em Hiroshima. Do nada. E eu poderia, não vou fazer isso, me arvorar na tentativa de dar explicações, juízo de Deus, final dos tempos, pecado e algumas outras coisas mais, mas não vou fazer isso. Diante desses quadros de noites nas nossas vidas, é preciso reconhecer que simplesmente há questões que escapam completamente a qualquer tipo de lógica e de razão. Me coloco de joelhos diante de Deus para lhe pedir graça, poder e misericórdia, porque qualquer tipo de explicação não faria para o meu coração, para a minha razão, qualquer sentido. Qualquer sentido. Posso explicar, posso tentar teorizar, lançar pinceladas teológicas no quadro que envolve a vida de José Dilson, da Zeneide, há mais de 100 dias preso no Senegal, mas confesso para vocês que ele e Zeneide podem tentar explicar. Eu não me sinto autorizado a fazer assim.
a não ser pedir a graça e a misericórdia do meu Senhor, que conhece todas as coisas, e que sabe que aqui nessa vida alternam-se noites e dias. Algumas noites, como disse a vocês anteriormente, insuportavelmente longas, inexplicavelmente longas. É preciso reconhecer o que Paulo disse aos romanos: existe uma desordem cósmica nessa vida, de modo que impõe-se algumas noites longas e escuras, mesmo para a vida daquele que anda com Jesus, como você tem procurado andar e eu tenho procurado andar. Há um inimigo cuja vida, cuja ação é tenebrosamente entrevada. Há escolhas que conscientemente eu faço que mergulham a minha vida no caos das trevas, agravam o quadro das trevas e das noites. E as noites e os dias alternam-se, fruto desta desordem cósmica descrita por Paulo na sua carta aos Romanos. A natureza geme, aguardando a redenção final definitiva dos filhos de Deus. A segunda pergunta é: para quê, Senhor, afinal de contas? Para quê? Quero antecipar para vocês, já já a gente estará orando aqui a favor dessas questões, vamos orar, mas à medida em que começo a compreender os porquês e os paraquês, meu coração vai sendo pacificado com a graça que vai me permitir sobreviver ao drama da noite escura da vida. Para quê, Senhor? Em primeiro lugar, certamente, e eu sei que não é nem um pouco fácil você absorver essa lição, mas ela é bíblica. Certamente, o melhor quadro, o mais favorável ambiente para você conhecer a Deus em toda a sua profundidade e poder, para você experimentar a sua graça, é justamente no escuro da noite. Por menos que você deseje isso, e a noite às vezes nos vem de tal forma profunda e tenebrosa, que o clamor do nosso coração se parece, quem sabe, com a oração de Jó, Jó capítulo 7, versículo 16. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, agora, pois, deixa-me, porque os meus dias são como um sopro. A dolorosíssima experiência descrita no livro de Jó indicou que as trevas lhe baixaram a vida por conta do tentador. Mas Jó, encerramento do livro, capítulo 42, diz uma coisa profundíssima que eu preciso refletir como homem, você como homem de Deus, como mulher de Deus. Capítulo 42, depois de todo o desenrolar daquele drama, de Jó, antes da sua restauração: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Senhor, depois do caos da noite escuríssima, eu te conheci, eu te conheci. E Deus, por seu favor, por sua misericórdia, está chamando vários de nós ao aprofundamento de uma experiência com Ele que é insubstituível e que eventualmente se pode tirar só do escuro da noite na sua vida, na minha vida. Uma segunda razão para que Deus permite que a noite se adense na minha vida aparece no versículo
6 desse salmo que nós acabamos de ler. Vocês viram qual era a postura de Davi antes do anoitecer na sua vida? O que é que ele diz no verso 6? Olha aí comigo, por favor, um minutinho, na sua oração. Ele disse assim: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O homem de Deus, Davi, homem segundo o coração de Deus, iludia-se achando que a sua vida era inabalável, ele nunca seria derrotado. E diante do baixar da noite a envolver-lhe a vida, ele pôde conhecer o seu próprio coração. Mesma experiência que Deus proporcionou ao rei Ezequias. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, depois dessas coisas, diz o texto, Deus o desamparou para fazer-lhe conhecer o que estava no seu coração. Quer saber para quê? A escuridão da noite pode cercar sua vida? Para você conhecer a Deus muito mais profundamente, porque esse é o momento mais propício e favorável para você reconhecer a graça de Deus. Assim Davi orou, Senhor, eu te exaltarei, porque tu saraste a minha vida. Tão grande era o desespero das trevas, de que Davi havia sido resgatado, que ele conheceu o glorioso poder resgatador de Deus. Mas também para que conhecesse a si mesmo e pudesse crescer e se tornar alguém diferente, espiritualmente diferente. Eu pensava na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, apenas viraste o rosto e a minha montanha se desabou. Durante esses últimos dias tive a privilégio, a oportunidade de ver um filme, que não vou dizer para vocês que recomendo. Hoje de manhã, no estudo que nós fizemos aqui, eu, sem muita autorização, sem nenhuma participação de bilheteria de Luiz Severiano Ribeiro e dos outros, eu falei dos filmes Os Miseráveis, um filmaço maravilhoso, lindo, profundamente bíblico, em muitas das suas lições, além de ser um musical extraordinário. Mas eu vi o outro filme, com a querida Moniquinha, que está ali, que é cinéfila, como, nem sei se posso me chamar assim, mas eu gosto. Vimos um filme chamado O Mestre. E saímos os dois do filme nos perguntando qual é o ponto, qual é o enredo, qual é a lógica. Não entendi absolutamente nada. E fiquei pensando que Deus frequentemente me permite viver tal tipo de enredo. O Criador, sábio, todo-poderoso, mete a minha vida em certos enredos, cujo ponto eu não consigo descobrir. Como um sábio soberano diretor, artífice da vida, faz minha vida desempenhar um script que para mim não faz o menor sentido, não tem a menor razão de ser. Para quê, Senhor? E no comentário do filme eu disse para a Moniquinha, eu descobri pelo menos um motivo para um script tão estranhamente confuso e ininteligível quanto aquele do filme O Mestre. Justamente por ser a história tão estranha, tão surpreendentemente estranha, houve ali a oportunidade de um desempenho soberbo de um ator chamado Joaquim Phoenix. Que atuação fantástica, extraordinária. Se o diretor lhe tivesse dado um script retilíneo, linear, certamente o talento daquele ator não apareceria tal como apareceu naquele script ininteligível. Há uma terceira razão descrita nesse salmo, para que você, enfim, encontre o caminho, a finalidade, a razão de ser da sua vida e da sua chamada pessoal. Você sabe da experiência, da história da vida humana, que
nem todos, mas grande parte das pessoas que passam por situações de muito estresse. 11 de setembro e outras situações assim, saindo ilesos desta condição, tem a sua vida mudada, seus ideais, as suas intenções, as suas motivações. Davi, nessa oração, diz: Senhor, livra a minha vida da cova, para que eu dê graças ao teu nome, para que eu, enfim, cumpra o propósito para o que fui chamado. Quem sabe Deus está batendo a porta do seu coração por meio do instrumento terrível e doloroso da noite, para que a sua vida seja alinhada àquilo para o que ela foi chamada. Para nós orarmos então juntos, como, afinal de contas, você pode se haver com o escuro da noite e sobreviver a isso? Se você compreende parte dos porquês, se você entende para que Deus permite você no percurso escuro da vida e das noites, você já está a caminho da experiência, da sobrevivência e da vitória na noite da vida. Mas ainda, veja no verso 10, é interessante que Davi ora agradecendo a Deus por tê-lo livrado da situação da enfermidade, da alma, do corpo, da vida, da morte. Mas verso 10, ele insiste em prosseguir orando. É como se Davi reconhecesse: Senhor, tu já me livraste daquela escuridão terrível, mas quero estar na tua presença, porque este é o refúgio definitivo da minha vida. Como sobreviver ao escuro da noite? Persista em estar diante de Deus, como fez Jó, diferentemente da sua mulher. Não se isole, verso 4, este é um salmo totalmente congregacional. Davi orando, dando graças diante da congregação dos seus irmãos. Até Jó, na longa e escura noite da sua vida, não passou por aquela situação isolado. 3 amigos, verdade que os amigos não ajudaram muito, e um quarto mais sábio amigo, mas ele não estava sozinho. Não se isole, busque alguém que possa com você repartir o seu fardo, e disponha-se, por mais escura que seja a noite que tenha baixado, adensado-se na sua vida, disponha-se você mesmo a carregar o fardo de um outro. Gálatas capítulo 6, versículo 2, é Paulo ensinando que eu preciso carregar o fardo do meu irmão, da minha irmã. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem sabe Deus tem chamado você para aliviar sua vida na medida em que você se dispuser a carregar o fardo de alguém. Finalmente, esse texto diz que é preciso relativizar a escuridão da noite, sabendo que a alegria virá pela manhã. Verso 5 que nós acabamos de ler: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Por mais longa, dramática, dolorosa, difícil que seja a noite, haverá um alvorecer. Louvado seja o Senhor. E se falamos tanto de noite, leia depois com a tranquilidade do momento recluso da sua hora devocional, Apocalipse capítulo 22, capítulo 23, descrição maravilhosa do que haverá de ser o meu resgate final, o seu resgate, o nosso resgate em Cristo. Naquela cidade não há dia nem noite, é a cidade que não precisa de sol, porque a glória do Senhor a alumiará. Naquela cidade não há dia nem noite, não há necessidade da luz do sol, nem a luz da candeia, porque a glória do Senhor a iluminará. Louvado seja o glorioso nome do Senhor. A cidade que não necessita de sol. Alguns certamente
vão experimentar a alvorada definitiva, final, completa da sua vida na ressurreição. Eu li de um pastor que costumava responder o seguinte, diante da pergunta, pastor, tudo bem? Ele vivendo uma luta gravíssima, e ele costumava responder assim, meu querido irmão, tudo ótimo, nada que a ressurreição não vá resolver. Gostaria de orar com você, de modo especial você que se sente imerso em densas trevas de uma noite que anda a envolver sua vida. Quem sabe instalou-se hoje no seu coração, mas eu sei que alguns andam vivendo recorrentes noites, longas noites, difíceis noites. Vou chamar você aqui para a gente orar juntos nessa hora, tal como fez Davi. Senhor, te louvo, te exalto, porque tiraste a minha vida da cova, saraste a minha vida, livraste o meu coração, para que não se regozijassem sobre mim os meus inimigos. Você pode vir para nós orarmos juntos aqui. Se houver a cesta com os pedidos, nós vamos orar dessa mesma forma, aqui e agora. Senhor querido, estamos aqui colocando de maneira singela os nossos corações, as nossas questões diante do teu altar. Tu sabes que há densas noites envolvendo a vida de alguns entre nós, nessa hora. Senhor, só por teu Espírito, há coisas que nos parecem um script tão ininteligível e incompreensível, e que parece insistir em permanecer conosco. Tem misericórdia do teu povo e dos teus filhos e filhas nesta hora. Dá-nos a graça que se aprofunda no conhecimento do Deus bendito, do Deus que é luz, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus que é a luz do mundo, que veio para lançar luz nas nossas trevas. Senhor querido, quem sabe alguns aqui exclamando como Jó, não quero mais viver, estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, porque os meus dias parecem como um sopro. Ó Deus querido, ó Senhor amado, dá aos teus filhos e filhas e aqueles que eventualmente entraram aqui sem te conhecer, o poder, a graça de encontrarem o caminho da luz, de aguardarem firmes em Jesus o alvorecer da sua vida. Ó Pai querido, visita-nos a todos, dando a alegria da tua salvação, essa estranha alegria que a despeito da noite brota no coração do salvo, da salva em Jesus. As questões que foram registradas nessa cesta de pedidos, bem sabes do que se trata, causas graves, causas impossíveis, causas recorrentes, causas antigas, situações crônicas. Ó Deus, salva a nossa alma, em nome de Jesus e para o louvor da tua glória. Ó Senhor querido, estás entre nós, e é por isso que clamamos ao teu santo nome, para que operes com poder e concedas que teus filhos e filhas recebam um poder adicional para o enfrentamento da escura noite da vida, ao teu lado, o Deus que é luz, o Jesus que é o caminho da segurança e da luz.
até que nos encontremos definitivamente na cidade que não precisa de sol, onde não há mais noite. Louvado seja o nome da tua glória, que excede a todo bem dizer e louvor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, conceda graça e vitória para cada uma das nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, louvarmos o nome precioso do Senhor.